Meus irmãos, a paz do Senhor. Cumprimento o bispo e já agradeço pela honra do convite para estar ministrando aqui essa noite. Toda a nossa diretoria aqui presente, pastor Samuel, pastor Enoque, pastor Eliseu, pastor Edmilson e a todos os irmãos em Cristo Jesus. Eu quero, aproveitando os irmãos de pé, estar lendo a palavra em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14. Que nos diz: Isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, esse capítulo 13, o apóstolo São Paulo, ele fala primeiro da nossa conduta em relação ao Estado, às autoridades constituídas. Em segundo lugar, ele fala também da nossa relação com o nosso próximo. Mas aqui, Paulo estabelece um fundamento da nossa conduta em relação ao tempo. Em relação ao tempo. Isso aqui é muito interessante. A Bíblia diz aqui que nós devemos conhecer o tempo. Conhecer o tempo. Nunca foi tão necessário conhecermos o tempo em que estamos vivendo como agora. Salomão fala lá em Eclesiastes capítulo 3, de algumas épocas da vida humana. Ele diz que para tudo tem um tempo estabelecido por Deus. Não é por nós, é por Deus. Para a minha vida, para a sua vida, Deus estabeleceu um tempo para cada um de nós. Tudo tem um tempo. E ele começa dizendo, tem o tempo de nascer e o tempo de morrer. Isso é certeza, ninguém escapa dessa regra. Todos nós que nascemos, alguém diz que a gente começa a morrer o dia que nasce. A partir do dia que você nasce, começa uma contagem regressiva. Quanto mais anos vivido, menos anos para viver. E essa contagem regressiva vai até o dia que Deus chama cada um de nós. Então ele diz, tem o tempo de nascer e o tempo de morrer. Ou seja, a vida do ser humano tem limite. A gente vive hoje aí, uma época em que as pessoas parece que pensam, pastor Enoque, que são eternas, né? Aprontam tanta coisa, cometem tantos erros, tantos crimes, que parece que são imortais. Se você dá uma olhadinha para trás, muitas dessas pessoas que já aprontaram na vida, cometeram crimes contra a humanidade, que praticaram excessos de toda ordem, já não existe mais. Já foram. Mas nós estamos vivendo isso hoje. Gente que pensa que são eternas. E Salomão diz, olha, não se engane. A vida tem limite. Tem o tempo de nascer, mas tem o tempo de morrer.
O tempo de nascer, você tem uma data que você comemora todo ano. Mas o tempo de morrer só Deus sabe. Nessa pandemia agora, quantas pessoas que a gente pensava que ia viver muitos anos ainda, né? Infelizmente foram surpreendidas pela morte. E isso, de uma certa forma, mostra que nenhum de nós temos aí um futuro garantido. Biblicamente falando, aí nós temos a cronologia do tempo, é passado, presente e futuro. Mas quando você vai ver do ponto de vista bíblico e em relação à nossa vida, nós só temos 2 tempos: o presente e o futuro. Passado já foi. Passado não conta mais. O tempo que passou, nós não temos mais nada a fazer com ele. O que nós podemos fazer alguma coisa é no presente. Então a Bíblia fala de tempo presente e de era futura. Então nós que estamos aqui nesse tempo presente, estamos caminhando para uma era futura. Todos nós, caminhando para uma era futura. Jesus disse para Pedro, quando Pedro perguntou o que vamos receber por tudo que temos feito, deixado tudo para te seguir, Jesus disse: olha, no presente, 100 vezes mais. Na era futura, a vida eterna. Então, para nós, conta o presente e conta o futuro. Amém? Mas Salomão faz aqui referência a alguns tempos e propósitos de Deus em nossa vida, e eu peguei apenas alguns que eu achei mais pertinente com o texto lido. Ele fala que tem um tempo de plantar e o tempo de colher. Alguém diz que você não precisa estar preocupado, orar, pedindo a Deus uma colheita. Você tem que se preocupar em plantar. Porque a colheita, a semeadura é voluntária. A colheita é obrigatória. O Mike Murdock diz: não cobre de Deus uma colheita de uma semente que você não plantou. Então, se não planta, vai esperar colher o quê? Porque nós colhemos o que plantamos. Colhemos da natureza da semente que plantamos. E colhemos na proporção do que plantamos. Se plantamos coisas boas, vamos colher. Mas se plantar coisas erradas, vai colher também. Paulo diz que tudo que o homem semear, isso ele ceifará. E nós temos 2 opções. Podemos semear no espírito ou na carne. Quem semeia na carne, colhe corrupção. Vai ter danos, vai ter prejuízos, vai ter consequências graves. Quem semeia no espírito vai colher vida eterna. Porque o espírito é espírito de vida. A inclinação do espírito é vida, mas a inclinação da carne é morte. Então, quem semeia na carne vai colher morte. Quem semeia no espírito colhe vida eterna. Então, nós não estamos no tempo ainda de colher, nós estamos no tempo de plantar. Nós temos que aproveitar esse tempo para plantar. Plantar enquanto a chuva do Espírito está sendo derramada na igreja do Senhor, nas nossas vidas, no Brasil, no mundo. A chuva do Espírito está aí. É promessa de Deus: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Quando a gente começou a obra do Nordeste, eu tive um sonho que eu custei entender. Eu sonhei que o Nordeste era uma terra árida e abandonada, como se fosse uma lavoura que tinha sido cultivada e abandonada. E na época a nossa igreja em Minas Sul tinha uma banda de música. E eu tinha que arar aquela terra com a banda. Só que a banda tinha, no sonho, tinha mais de 500 figurantes, né? E onde a banda passava tocando, a terra ia ficando arada.
Quando eu terminei de arar aquela terra com a banda, veio uma chuva torrencial e molhou a terra. E eu não entendi. Eu não entendi aquele sonho. O que significa isso? Hoje eu estou entendendo. Os componentes da banda somos nós, né? Estamos arando aquela terra lá, com a palavra, com o louvor, né? Arando a terra, e Deus mandando chuva. E Deus mandando chuva. Então o tempo é tempo de plantar. O tempo de colher ainda vem aí. Vai chegar para nós. Tem o tempo de sorrir, mas tem o tempo de chorar. Esse tempo está mais para tempo de choro do que para tempo de sorriso. Quantos choraram os seus entes queridos? Quantos perderam parentes, né? Quanto sofrimento, quanta luta. Então não é um tempo de graça para estar sorrindo, brincando com a vida. É um tempo de chorar. Chorar as nossas misérias. Chorar pelas almas perdidas. Chorar por quem está sofrendo, pagando um preço. Chorar por essa nação que precisa tanto de Deus. Ser restaurada. É tempo de choro, de quebrantamento. Alguém disse que nós estamos vivendo uma época, pastor Samuel, que nós temos que ter menos gracejos e mais quebrantamento. Ou seja, nós não estamos tendo ambiente para muita graça. O ambiente é de choro, é de quebrantamento, é de arrependimento, é de pedir a Deus misericórdia. Tempo de buscar. Tempo de buscar, acho que esse é um tempo de buscar. Nunca foi tanto um tempo de buscar como estamos vivendo agora. Buscar a Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, buscar as coisas que são de cima, buscar as almas perdidas, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Tempo de guardar. Guardar o quê? A Bíblia diz que nós devemos guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Mas lá em Apocalipse fala, guarda o que tu tens. O que você tem de Deus na sua vida? Você tem alguma coisa de Deus na sua vida? Então guarda o que tu tem para que ninguém tome o que é seu. Ninguém tome a sua coroa. Você tem um capital espiritual que dinheiro não paga. Nós somos comprados, resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Esse preço aí não tem ouro nem prata que se compara. E o Senhor nos deu muitas coisas que nós não merecíamos. O perdão, direito de vida eterna, salvação, nos deu espírito, nos deu graça, nos deu força, autoridade sobre os demônios. Mas a Bíblia diz, guarda o que tu tens. Sansão não guardou o que ele tinha, perdeu e foi dominado pelos seus inimigos. Guarda o que tem, para que ninguém tome, roube a tua coroa. Tempo de falar e tempo de estar calado. Esse não é um tempo de estar calado, esse é o tempo de falar. Como disse o Senhor a Paulo, fales e não te cales, porque Deus tem muito povo nesta cidade. Paulo diz, pregue a palavra, tempo fora de tempo. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Nós somos arautos da verdade. Nunca houve tanta necessidade de falar de Deus, de falar a verdade como hoje. A Bíblia diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Se o pecado está sendo propagado pela televisão, pela internet, por todos os meios de comunicação, a graça tem que superabundar através de nós. Amém, irmãos? E finalmente, tempo de guerra. Que tempo é esse? É tempo de paz? Não é. Não é tempo de paz. Ontem eu falava com um pastor, como está aí, tudo bem? Ele dizia, pastor, uma luta atrás da outra. Quando uma passa, eu já fico esperando qual é a próxima que está chegando. Isso é tempo de guerra. Não é tempo de paz, é tempo de guerra. Todo mundo hoje tem que estar atento, né? Guerreando. Então Paulo fala aqui que nós temos que discernir o tempo. Que tempo é esse? Ele diz,
é o tempo de despertarmos do sono. Ou seja, é tempo de viver acordado, atento. Não dá para dormir agora. Não dá para descansar agora. Não dá para desafiar as armas agora. Nós temos que trabalhar nesse tempo igual Neemias trabalhou. Ferramenta numa mão e a arma na outra. E a construção não pode parar. Temos que continuar trabalhando assim. Então, nós temos que viver acordado. A Bíblia diz que, lá em Efésios 5:14, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então não podemos dormir, temos que estar atento. E Paulo diz aí que a noite está passando, né? A nossa salvação está mais perto agora do que quando aceitamos a fé. Eu, por exemplo, há 61 anos atrás, eu fui justificado. Jesus me aceitou lá. Não fui eu que aceitei ele, foi ele que me aceitou. Ele que me chamou, fui justificado. E agora estou no segundo processo, sendo santificado. Tem que vir à casa de Deus, tem que orar, tem que ler Bíblia, tem que jejuar, tem que vigiar. É uma caminhada, é um processo. Mas para mim eu sei que a minha salvação agora está mais perto do que quando eu aceitei a fé. E a Bíblia diz que se nós formos justificados do passado, santificados no presente e no futuro seremos glorificados. Que salvação é essa que Paulo fala aqui? Salvação definitiva do poder do pecado, da fragilidade desse corpo, ou seja, a nossa glorificação, salvação permanente, salvação livre para sempre do mundo, do poder do pecado, da influência do pecado e de todos os males que nos cercam. Paulo diz que não é só nós que estamos desejando essa restauração do nosso corpo, mas a natureza também está desejando. A natureza geme, desejando ser liberta. Toda a criação geme, mas Paulo diz aqui, a nossa salvação está muito mais perto agora do que quando você aceitou Jesus. Ele diz aí, a noite é passada e o dia é chegado. Nós que aceitamos Jesus, viemos de uma noite espiritual, de trevas espirituais. Mas o dia da nossa redenção está raiando. A estrela d'alva está quase aparecendo. O nosso dia, nós estava aqui na escola dominical, foi cantado um hino que eu gosto muito, 48, né? Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei. Esse é o dia que nós estamos esperando. É o dia que todos nós estaremos para sempre vitoriosos, livres de todo mal, vamos triunfar de forma definitiva. Paulo diz, olha, essa noite espiritual que vocês estão vivendo hoje, de luta, de enfermidade, de dificuldade, de perseguição, de satanismo, de obra das trevas, essa noite está passando e o dia está chegando. O dia está chegando. Aí Paulo fala que não basta discernir o tempo. Não é suficiente só eu conhecer o tempo. Jesus dizia aos fariseus que eles discerniam o céu, discerniam os sinais e tal, mas não conheciam o tempo deles. O tempo de vocês não conhecem. Quando o céu está vermelho, fala, tem chuva. Conhece o tempo, mas não conhece a visitação de Deus, a sua oportunidade. Então não basta apenas conhecer o tempo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz.
Nós estamos num processo constante de aperfeiçoamento, renúncia permanente, cada dia rejeitando as obras das trevas. Elas estão batendo a nossa porta, elas estão aí ao nosso derredor, mas nós vamos rejeitando cada dia e nos revestindo e vestindo das armas da luz. E aí Paulo faz mais uma recomendação. Ele diz: andemos honestamente como quem anda de dia, dia espiritual, e não como aqueles que andam de noite. E ele usa aí algumas práticas que precisam ser evitadas. Ele diz aí que nós temos que andar honestamente, não em glotonaria, nem dissolução, contenda, inveja, bebedeira, dissolução, desonestidade, dissolução, contenda, inveja. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne com as suas concupiscências. O que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, primeiro ele diz: estejam acordados, permaneçam acordados, vigilantes. Eu ouvi certa vez um pregador dizendo que nós devemos esperar Jesus com 3 atitudes: vigiando, orando e trabalhando. Vigiando, orando e trabalhando. Na parábola das 10 minas, ali o senhor da casa deu as 10 minas e diz: negociai até que eu venha. Então, enquanto Jesus não vier, nós temos que estar negociando com essas minas, com esse ouro que Deus colocou em nossas mãos. Mas o dia da vinda do Senhor Jesus não pode nos apanhar de surpresa. E aí Paulo deixa uma recomendação: nós temos que viver sempre na expectativa da nossa glorificação e na expectativa da breve volta de Jesus. O mundo não tem expectativa, irmão. Não tem. As pessoas vivem sem nenhuma expectativa, pastor. Se você perguntar ao camarada para onde ele está indo, ele não sabe. Qual é a sua expectativa com o seu futuro? Só Deus sabe. Não tem expectativa, mas nós temos expectativa. Paulo diz aí que uma das nossas expectativas é a nossa glorificação. Nós vamos ficar livres desse corpo. Paulo diz: as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Paulo diz: se esse tabernáculo se desfizer, nós temos um melhor, não feito por mão, mas eterno no céu. Nós temos expectativa. Paulo diz: vai chegar o dia que o mortal será revestido da imortalidade. E nós vamos zombar da morte, dizer: onde é que está a morte, o seu poder, a sua vitória, o seu aguilhão, sua autoridade sobre mim? Porque a morte vai ser o último inimigo a ser vencido, mas vai chegar o dia do golpe final, onde o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, e não estaremos mais sujeitos à morte. Essa é uma das nossas expectativas. Nós temos uma outra expectativa, é que Jesus pode voltar a qualquer hora. A gente sempre estuda aí nos livros de teologia, né? Viva hoje como se Jesus voltasse amanhã, né? Viva hoje como se Jesus voltasse amanhã. Então nós temos que viver sempre na expectativa que Jesus pode voltar a qualquer hora. Eu me lembro de alguns velórios, quando nós não éramos crentes ainda, eu era muito criança, alguns velórios, onde as pessoas lamentavam, choravam e despedia do morto até o dia do juízo. Adeus até o dia do juízo. Essas pessoas não têm esperança. Aí Paulo diz: olha, nós não somos como os demais que não têm esperança. A pessoa está lá no caixão e a gente está dizendo: até breve.
Até breve nós vamos nos encontrar. A morte é apenas o passaporte para a eternidade. A Bíblia diz que o justo não morre, ele dorme. E vai ser despertado com o toque da última trombeta. Então essas pessoas que se despedem dos seus parentes, até o dia do juízo, elas não têm expectativa. Agora nós não, nós temos. E nós cantamos e vivemos isso. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Lá em João 14, Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que Jesus está dizendo? Se eu for, eu volto. Aí, quando Jesus está no Monte das Oliveiras, os anjos falam para os discípulos. Jesus subindo, ele disse: varões galileus, para quem vocês estão olhando? Para esse que está subindo? Da mesma forma que eu vi subir, ele há de voltar. Então, se Jesus foi, ele vai voltar. E nós estamos aguardando. Essa é uma expectativa que ninguém tira de nós. Nós estamos aqui na igreja, congregando. Amanhã cada um está no seu trabalho, na sua atividade, mas sempre esperando Jesus a qualquer hora. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas uma coisa nós sabemos, que ele vai voltar. E aí por isso é que Paulo diz: vivam acordado, vivam na expectativa da glorificação, vivam na expectativa da volta de Jesus. E aí ele fala: se você tem expectativa, tenha uma conduta apropriada com a expectativa que você tem. Amém? Eu vi o bispo falando aqui, o presidente vem aqui. Nós estamos já alimentando essa expectativa. E o dia que ele vier, bispo, eu acho que nós vamos ter aqui uma conduta totalmente diferente. É o jeito de entrar na igreja, de chegar aqui, vai ser tudo regulamentado, tudo diferente. É uma autoridade que está chegando. Quem espera Jesus, quem tem expectativa que ele volte, tem que viver de acordo com a sua expectativa. Amém, irmãos? E aí Paulo começa a dizer: como? Primeiro ele diz: deixando as obras da carne, deixando as obras das trevas. O Hernandes Dias Lopes diz que soldado não vive de pijamas, mas de farda, de prontidão. Quem espera Jesus não pode estar espiritualmente de pijama. Você tem que estar igual os israelitas quando saíram do Egito. A ordem de Deus é: vocês vão comer a Páscoa, mas com o sapato dos pés, com os lombos cingidos, cajado na mão, pronto, porque a hora que vocês receberem a ordem de sair, nada vai segurar, tem que sair mesmo. É assim que nós esperamos Jesus. Temos que esperar Jesus preparados, prontos, a nossa vida em ordem. Se temos uma expectativa que Ele vem, por que vamos viver de forma que não condiz com a expectativa que temos? E aí por isso que Paulo diz: andamos como filhos da luz. Andemos como filhos da luz. E aí ele diz: não em orgias. Ele aponta alguns pecados que nós temos que evitar a qualquer custo. Quando nós falamos de orgias aqui, eu me lembro de um obreiro nosso em Minaçu, que ele dizia que a vida cristã não é uma farra. Ele era muito simples, falava: a vida cristã não é uma farra, que tem gente que quer viver só de emoção, é farra espiritual o tempo todo. Mas a vida cristã é uma vida de sacrifício, de luta, de renúncia,
às vezes de lágrima. E aí, Paulo diz aqui, não vive em orgias, ou seja, farras promovidas com luxo pecaminoso, com gastança, às vezes até com requintada com atitudes moralmente reprovadas. E aí nós lembramos do Beltesazar fazendo um banquete para os seus grandes, praticando uma verdadeira orgia, usando os vasos da casa do Senhor. E Deus falou, vou pôr limite nessa farra. Eu vou acabar com essa farra. Bispo, nessa pandemia, Deus acabou com a farra de muita gente. Tinha muita gente fazendo farra em nome do Evangelho. Muita gente fazendo farra em nome do Evangelho. Deus falou, eu vou acabar com essa farra. Eu não quero farra, eu não quero orgia. Eu quero quebrantamento. Eu quero atitude de humildade, de arrependimento. Eu quero crente quebrantado, que ainda chora, que busca o Espírito Santo, que leva a sério a casa de Deus, as coisas de Deus, a comunhão com Deus. Se nós queremos Deus na nossa vida, a nossa vida com Deus, nossa relação com Deus, tem que ser levada a sério. Quem vive na farra, uma hora o mene tekel, o farzinho chega. E aí Paulo fala, bebedices. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho que a contenda, enchei-vos do Espírito. As pessoas que não têm Deus afogam suas mágoas na bebida. Essa semana eu vinha da caminhada, eu e minha esposa, e passamos num bar ali, as pessoas bebendo, conversando, bebendo, dando gargalhada. Eu disse para ela, que coisa, né? Estão buscando alegria na bebida. Daqui a pouco ela acaba. A nossa alegria não está na bebida, está no Espírito. Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Quem está cheio do Espírito não precisa de bebida. Quem está cheio do Espírito alegra-se no Senhor. Nada melhor do que a presença do Espírito na nossa vida, na nossa casa, nas nossas ações, nas nossas decisões, no nosso trabalho. E aí a Bíblia mostra que a embriaguez faz com que as pessoas percam os controles normais da razão. Perde os controles normais da razão. E aí nós lembramos de Noé, né? Grande homem de Deus que construiu a arca, ficou na história, ganhou a família toda, desceu da arca, plantou uma vinha e foi beber. Embriagou, ficou despido e não se deu conta que estava despido. E um dos seus filhos zombou dele. E ele amaldiçoou o filho. E maldição de pai, irmão, não é brincadeira. Não ouse amaldiçoar seus filhos, só abençoe. Deus nos chamou para abençoar. E Ló, as filhas deram bebida para Ló, ele embriagou ao ponto delas ter relação com ele, e ele não ficou sabendo. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí Paulo fala aqui, na minha linguagem aqui, a minha Bíblia fala de impudícias. Pessoas que dão valor, que não dão valor à fidelidade, aos valores morais, se entregam a práticas sexuais indignas. Em outras palavras, que não está nem aí para nada. Dissolução, alguém que perdeu o pudor, não importa com escândalo, a vida não vale mais nada, o nome não vale mais nada, a reputação não vale nada. A Bíblia diz que a nossa reputação, o nome, é melhor do que o perfume mais caro. Alguém disse uma palavra muito interessante.
Cuide do seu caráter e Deus cuidará da sua reputação. Caráter é o que eu sou, na verdade. Reputação é o que os outros pensam de mim. Diz que nós vivemos pelo menos 5 personagens. 5 personagens. Primeiro é o que eu penso que eu sou. Segundo é o que os outros pensam que eu sou. Terceiro é o que eu gostaria de ser. Quarto é o que a minha família sabe que eu sou. Quinto, o que Deus gostaria que nós fôssemos. Amém? Que Deus gostaria que nós fôssemos. Nem sempre a gente se enquadra naquilo que Deus gostaria que a gente fosse. Por isso alguém diz, cuide do seu caráter, Deus cuidará da sua reputação. E para terminar, a Bíblia fala aqui de contendas, Paulo fala de contendas. Espírito de disputa, pelo desejo de poder, de posição, de prestígio. Tiago diz, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não é dos vossos membros que entre vós guerreiam? É as disputas. Paulo diz, isso tem que desaparecer. Quem espera Jesus, fuja das contendas. Ciúme. Ciúme aqui é traduzido também por inveja, né? Não se trata de zelo, mas inveja por aquilo que os outros têm, eu gostaria de ter e não tenho. Eu vi uma vez uma frase escrita no para-choque de um carro, nunca esqueci. Dói mais no invejoso a prosperidade do outro do que o seu próprio fracasso. E aí Paulo termina aqui dizendo, em vez disso tudo, revistam-se do Senhor Jesus. Ao invés de viver premeditando desejos carnais, envolvido em coisas ilícitas, que vai te complicar e fazer você errar o caminho do céu, revista do Senhor Jesus, encha-se do Espírito Santo, discirna o tempo que estamos vivendo, entenda que estamos vivendo as últimas horas, Jesus está voltando, Jesus está às portas, nós somos candidatos ao arrebatamento, temos que estar preparados para o dia e a hora que o Senhor Jesus há de voltar. Fiquemos de pé. Você entendeu a mensagem? Você creu nessa mensagem? Vai obedecer essa mensagem? Então vamos agradecer a Deus. Pai amado, nos ajude, Senhor, a viver conforme a Tua vontade e a Tua palavra. Nos ajude a discernir o nosso tempo, compreender a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Que o dia do Senhor não nos apanhe descuidado, que não venhamos perder o que já conquistamos. Ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, tanto jejum, tanta oração, tanta caminhada à casa do Senhor, tanto sacrifício, tanto preço pago, tudo que já fizemos por Ti, pela Tua obra, que não venhamos perder nosso privilégio, Senhor. O dia que o Senhor se manifestar, estejamos prontos para subir contigo, que a Tua igreja, Senhor, seja, Senhor, lavada, remida no Teu sangue e preparada, santificada para o dia que o Senhor há de voltar. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, a Tua obra. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, bispo.